Opa, e aí pessoal? Hoje eu vou apresentar para vocês 5 marras de cultivo. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem e vamos lá, né? Tudo começa numa noite, a noiva do nosso protagonista, ela tá cultivando, né? E o nosso protagonista tá lá todo feliz ajudando a sua noiva a cultivar. Ele utiliza uma técnica de agulhas prateadas, que é uma técnica secreta passada de pai para filho, que ele aprendeu com o pai dele verdadeiro, né? Antes de ser adotado pelo pai adotivo dele. E o nosso protagonista, ele ajuda a sua esposa, né? E quando ele estava ajudando a sua esposa, né? A sua esposa alcança uma alma ancestral, né? Que seria da garça de 3 camadas, né? Então, tipo assim, a esposa dele seria um gênio ali, né? E depois que o nosso protagonista ajuda a esposa dele a alcançar essa alma, ele percebe que o pai da noiva dele começa a tratar ele mal. E a noiva dele, que era super bonzinha com ele, começa a tratar ele mal também, né? Mas ele, tipo assim, ele acha que é só uma coisa, tipo assim, ela conquistou agora esse poder, então ela ainda tá confusa, ele também tá confuso. Mas ele não trata ele mal bastante pra ele entender que realmente tá sendo tratado mal, entendeu? Tipo assim, disfarçando, né? E nosso protagonista, ele vai pro quarto dele, né? E ele tá lá cultivando, né? Porque eles acham que ele quebrou. Como eles acham que ele é inválido, porque ele tava cultivando e acabou quebrando seus meridianos. Mas durante os anos que ele tava passando aí, ele tava remodelando seus meridianos. Então ele também podia cultivar. E os protagonistas estavam conseguindo cultivar pouco a pouco, né? Lógico, não ia ser rápido igual todo mundo, mas ele tava conseguindo cultivar, né? E nos protagonistas, quando ele foi sair do quarto, ele percebe que os guardas não querem deixar ele sair do quarto. Ele só consegue sair porque a cunhada dele, que sempre tratou ele bem, foi lá e salvou ele, né? E nosso protagonista, ele foi lá conversar com o tio dele. Só que o tio dele começou a tratar ele super mal, falando assim: minha filha não pode ser vista como inválido como você. Aí você vai manchar a honra da minha filha, vai manchar o dever da minha filha. Então eu quero anular o casamento. Só que o nosso protagonista e a família do nosso protagonista investiu muito dinheiro naquele casamento. Muitos recursos, tanto que isso foi por causa dos recursos do nosso protagonista que a noiva dele upou. Aí nosso protagonista achava que a noiva dele nem sabia do que estava acontecendo. Só que ele descobre que a noiva dele também sabia o que estava acontecendo, que ela não queria nada com ele. Ela era um gênio, então ela não queria ser vista como uma pessoa inválida. Por ela ser um gênio, ela não queria ser vista como inválido, né? Então ela também queria anular o casamento. E ele tentou matar o nosso protagonista. Por pouco o nosso protagonista não morre, né? Só que eles percebem que eles não podem matar o nosso protagonista nesse momento. Porque se eles matarem o nosso protagonista nesse momento, vai ter uma guerra entre o clã do nosso protagonista e o clã deles. E eles querem levar a noiva do nosso protagonista até os anciões, para os anciões darem proteção, né, à noiva do nosso protagonista, para que o clã do nosso protagonista não possa ter retalhos. Só que o nosso protagonista, ele sabe disso, então ele vai começar a cultivar. Só que o nosso protagonista entrou num amplo de iluminação e ele chega até os rios ancestrais, né? E ele chega até o rio ancestral de 3 camadas. Só que ele sabe que o poder dele é maior, que ele pode passar disso. Então ele vai avançando, até que ele chega a um rio de 5 camadas, né? Que seria muito mais poderoso. Ele seria um gênio dos gênios, né? E ele consegue chegar até ali. E quando ele chega, ele vê uma alma de 5ª camada, que seria a alma do leão, né? Essa alma ancestral do leão, das chamas, era muito poderosa. E ele queria essa alma, porque, tipo assim, era uma alma avassaladora. Só que ele tinha uma rocha no pescoço dele que brilhava junto com o martelo, né? Que era o martelo celestial, né? E essa alma acabou criando um vínculo com ele. Ele acabou pegando, porque essa alma era uma alma que o pai dele tinha, né? O pai dele verdadeiro tinha. E ele acabou aceitando essa alma. E agora o nosso protagonista, ele consegue fugir dali, ele vai até o pai adotivo dele, conta o que aconteceu com ele, conta que o tio dele, que o pai da noiva dele tentou matar ele, que pegaram os recursos, usaram para meios ele tinha para meios deles mesmo, entendeu? Mudaram nosso protagonista, e quando eles conseguiram o que quiseram, tentaram matar os protagonistas. E agora os protagonistas fazem de tudo para se vingar. Eles não sabem que os protagonistas tá tão poderoso assim, né? O pai da noiva é nosso protagonista, nem a noiva dele. Tanto que eles até humilham nosso protagonista e tudo mais, mas depois nosso protagonista vai e passa por cima, né? Você vai conseguir não ser melhor de todo mundo aí, Sword de Dame Pat. O que acontece? Tudo começa com o nosso protagonista, ele sendo levado para a guerra, né? Ele é uma criança, ele é levado para a guerra. Ele não entende o motivo, ele fica até chocado, grita pro seu pai, pela sua irmã, né? Só que o que acontece? O cara ameaça a família do nosso protagonista, falando que se nosso protagonista não for, a família dele sofrerá. Mesmo ele sendo uma criança, ele é obrigado a ir, né? Tanto que até fazem ele desmanhar e quando ele acorda na carroça, já na guerra praticamente. E ele sente cheiro de corpos lá, né? E ele fica até chocado, porque tipo assim, ele veio de um vilarejo, ele não entende aquilo. E o que acontece? Um cara lá, ele meio humilde, ele até fala assim: não, pode ficar tranquilo que eu vou te proteger na guerra lá, tá? Aí nosso protagonista chega até o quartel. Quando ele chega no quartel, o cara acha que mandaram guerreiros lá, né? Aí ele vê uma criança, né? Só que o cara não tem nem chance de falar com o nosso protagonista direito, porque o inimigo já atacou lá. E quando o inimigo ataca lá,
Esse cara, né, pro nosso protagonista ia morrer, esse cara acaba ajudando o nosso protagonista, esse cara que falou que o nosso protagonista quer proteger ele. Só que esse cara, ele acaba se descuidando e acaba morrendo na frente do nosso protagonista. Nosso protagonista fala, uma morte inocente, sem razão nenhuma, né? E esse cara, quando ele ia matar os protagonistas, seu último suspiro, né, achando que ele ia morrer, aparece um grupo. Aparece esse líder é do grupo dos Touros Negros. E eles, com eles ali, a guerra ficou até mais fácil, né? Todo mundo começou a morrer ali, eles começaram a revirar a guerra. E todo mundo começou a ficar chocado desse grupo pelo nosso protagonista, porque virou uma criança ali, entendeu? Não é normal você ver uma criança na guerra, né? E todos ficaram chocados, né? E tanto que o senhorzinho olha a cicatriz nos protagonistas e fala assim, olha, por pouco você não morreu, mas vai ficar uma cicatriz muito feia, não dá pra curar, né? E o nosso protagonista acaba dormindo, e ele acorda já no quartel-general do grupo do Touros, né? E esse cara do Touro fala, pô, vocês mataram criança pra guerra, mano, vocês realmente querem matar a gente, né? Mas literalmente eles querem matar esse pessoal dos touros. Então o que acontece? E o cara me fala, bota esse menino no Simon, né? O nome dele é Simon, bota ele no lugar do líder que faleceu de vocês. E o cara até fica chocado e acaba quase matando o general deles, né? Falando assim, olha, nunca mais fala o nome do nosso líder com essa boca podre sua, né? Mas ele acaba aceitando e acaba botando nosso protagonista para treinar ali, né? Porque, tipo assim, ele sabe que o nosso protagonista é um ser descartável, né? Esses caras, eles usariam até a mãe deles para poder vencer, né? Então, esses caras acabam percebendo que o nosso protagonista é um ser descartável para esse grupo. Então, o que eles fazem? Eles pegam e acabam ajudando o nosso protagonista a treinar ele para ajudar ele a tentar sobreviver mais pra frente, né? E agora nosso protagonista vai passar por um treinamento brutal para poder se juntar a esse grupo Touros Negros, né? E esses grupos Touros Negros, o líder acaba dando uma arte marcial que era do melhor amigo do líder, né? Que faleceu. E agora nosso protagonista vai ter que criar um caminho de tentar sobreviver. Se ele vai conseguir ou não, é com vocês, pessoal. É renascido 80 mil anos. Tudo começa com o nosso protagonista se lembrando do passado, né? Ele se lembrou que a sua esposa acabou traindo ele e acabou selando ele no vazio. Nosso protagonista passou 8 mil anos no vazio, né? Mas ele conseguiu sair do gelado depois de 8 mil anos. Ele acaba contando um menino que matou um outro, né? Esse menino de cabelo vermelho, ele era um gênio. Nosso protagonista pensou em roubar o corpo dele, né? Lógico, ele ia poder controlar 100% do corpo dele porque ele ainda estava vivo. E nosso protagonista foi em direção a esse menino de cabelo vermelho. Só que ele acabou tropeçando e caindo num menino que estava morto, né? E esse menino não tem uma base de cultivo muito forte. Ele era muito fraco. Só que mesmo nosso protagonista sendo muito apelão, ele conseguir reverter um pouquinho do poder desse menino, né? Dando um pouquinho de poder. Esse menino de um cara que não tinha poder nenhum, foi um menino que tinha um poder mais ou menos, um bosta, só um bostinho. De um bostão foi pra um bostinha, né? E ele acaba ficando puto com o menino de cabelo vermelho por ele ter saído do caminho. E nosso protagonista ter ultrapassado e caído nesse inútil, né? E nosso protagonista, ele acaba lutando com esse menino. Lógico, a professora do nosso protagonista, uma pessoa da família do nosso protagonista, acabou salvando nosso protagonista, né? Porque ele podia morrer, porque ele ainda não tava com poder supremo, né? Porque, tipo assim, ele era um cara muito forte, e ele entrou no corpo de uma pessoa muito fraca, então ele acabou, tipo assim, ué, eu não sou tão forte assim. Só que ele tem conhecimentos de 80 mil anos, então, tipo assim, ele acabou comprando alguns remédios pra poder retomar o cultivo desse menino, né? E ele percebe que esse menino seria um gênio se esse menino não tivesse os poderes selados. Esse menino acabou entrando num cultivo muito forte, né? E agora o nosso protagonista, ele vai fazer de tudo para quê? Para poder voltar a ser um general, a ser um supremo, para poder se vingar da sua esposa que acabou roubando o seu trono, e também vai aproveitar para fazer de tudo para poder levantar a família desse menino que ele pegou o corpo, né? Porque ele ainda se sente honrado em devolver a glória a esse menino, né? Porque ele pegou o corpo do menino, né? Se ele vai conseguir ou não, pessoal, vou deixar com vocês, se não é muito bom, é uma rádio de vingança, né? E morre pra você ser da mãe de todo mundo, né? Me foda-se. E é só isso mesmo, velho. Esse cara é muito foda. Vem aí, pessoal. É o registro do retorno do Deus marcial. Tudo começa com um homem sujo, né, um morador de rua, ele se lembrando do seu passado. E lembrando que ele era conhecido como o demônio celestial, né, o demônio supremo celestial. O que acontece? Nosso protagonista, né, ele viveu há 1000 anos atrás, né, e tipo assim, ele estava numa guerra e ele matava todo mundo sozinho, porque ele era muito forte, né. Até que apareceu os 8 santos, ou os 8 sábios, né. Esses 8 sábios sabiam que não podia matar nos protagonistas mano a mano. Então eles resolveram selar nosso protagonista com uma técnica muito avançada. E nosso protagonista foi selado. E ele foi jogado no rio. E ele passou 1000 anos selados, né? E ele se sentia muito inválido, muito triste. Porque, tipo assim, os caras que eram os 8 santos, eles eram merda. Tipo assim, a vida deles era beber e se divertir. Não era uma vida de regrar igual a do nosso protagonista, entendeu? E nosso protagonista se vê passando o vento, né? E ele vai andando.
E ele acaba encontrando uma menina ferida. E ele acaba dando uma pílula pra essa menina se curar. E essa menina, muito agradecida, essa menina acabou, todo dia levava pra ele um bolinho. E os protagonistas comiam esse bolinho todo dia. Até que um certo dia, nosso protagonista percebeu que essa menina não levou esse bolinho pra ele. Ele vai atrás dessa menina. E quando ele chega lá, ele vê um cara espancando essa menina, né? E nosso protagonista percebe que essa menina tava roubando a comida pra ele e levando pro nosso protagonista. Nosso protagonista vai salvar ela e leva ela num lugar, né? Onde os dois não podiam sofrer, não podiam ser machucados. E nosso protagonista constrói um lugar ali pra eles, né? E o pessoal não sabe que nosso protagonista é muito poderoso e vai lá tentando reivindicar aquela terra que nosso protagonista pegou pra ele. Nosso protagonista não, eu sou dono dessa terra, só que o nosso protagonista ainda tem os pensamentos válidos, ele quer ainda ser vingado dos 8 santos. E agora nosso protagonista está montando essa história, né? Entre proteger essa menina pra conseguir ativar o lado mais bondoso dele e tentar também cultivar o bastante pra poder se matar esses 8 santos, né? Se ele vai conseguir ou não, é com você. Essa trajetória vai passando, essa trajetória nos protagonistas. E essa menininha que ele adotou como filha, né? E essa menina se envolve em muito problema e ele não quer mostrar pra ela que ele é muito poderoso, porque ele acha que ela vai ficar com medo dele, né? É muito complexo essa história. O Sensei, com seu dedo quebrado, por causa de um ataque de Ki, ele foi deixado pela sua família. Depois disso, ele foi sequestrado pelo clã do Blood Cult e passou uma vida de espião de terceira categoria, né? E um certo dia, ele acabou achando o que esse clã do Blood queria, né? Que era um pergaminho para completar um livro. E os protagonistas acabam engolindo esse pergaminho, né? Pra ele poder, tipo assim, porque ele tinha um verme no corpo. Ele queria que esse clã tirasse esse verme primeiro, porque ele sabia que se ele não tirasse esse verme, ele podia morrer, né? Então ele vivia assim, ele ia ser sempre um escravo. Então ele não queria ser sempre um escravo. E nosso protagonista acaba pegando e engolindo, né? Pra, tipo assim, quando ele tirasse o verme, ele devolvesse o pergaminho, né? Tipo assim, como fosse a moeda de troca. Só que esse clã acabou traindo ele, acabou falando, não, vou tirar esse verme nenhum, não. Mesmo se eu tirasse, você não seria livre, porque a gente ia te matar de qualquer maneira. Então dá logo o pergaminho. Só que os nossos protagonistas não falam de tá. E esses caras acabam matando nossos protagonistas. Só que quando eles cortam um lado onde estava o pergaminho do nosso protagonista, sem eles saberem, acaba ativando o pergaminho. E esse pergaminho acaba retornando os protagonistas 10 anos no passado. E os protagonistas fazem de tudo para não se sequestrar de novo, né? Só que esse culto do demônio acabou sequestrando os protagonistas de novo. Só que o nosso protagonista ele tem uma carta na manga, ele conhece tudo que aconteceu ali. Então ele finge que ele é um infiltrado, que ele tava ali como infiltrado, né? Tipo, ele traz o seu clã pra poder fingir que ele é infiltrado, entendeu? E ele finge que é infiltrado pros caras não matar ele e não machucar ele muito, né? E ele ainda vai fazer de tudo pra poder... Nosso protagonista vai fazer de tudo agora pra sobreviver, né? Conseguir tirar esse verme de sangue que tá no corpo dele e pra poder sair desse clã do demônio o mais rápido possível, né? E agora o nosso protagonista vai mudar completamente a história dele. Ele era um cara terceira categoria, ele vai tentar ser um cara mais forte de todos ali, né? Mesmo tendo o Ki quebrado, mesmo tendo o poder dele quebrado, né? Porque ele aprendeu a um cultivo diferente, né? E ele tem uma espada, que essa espada agora se ativou, né? Que agora ele voltou com uma espada. No passado ele voltou com uma espada. É. E essa espada vai ajudando os protagonistas no cultivo dele, né? Se ele vai conseguir ou não sair desse clã aí que ferrou a vida dele no passado. Aí eu vou chegar com vocês, pessoal.